Olá, tudo bem? Gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja todos bem, apesar dos momentos difíceis que estamos vivendo no nosso mundo, no nosso país. Espero que todos estejam bem. E aqueles que sofrem, porventura, que o Espírito Santo do Senhor conforte os seus corações. Que você tenha paz em Deus, mesmo em meio às dificuldades. E o tema que nós estamos tratando aqui é a respeito da Páscoa. É um período que nós estamos nos aproximando, a comemoração da Páscoa, período de festa na nossa cultura. Mas muitas pessoas comemoram a Páscoa sem saber o seu real significado, sem saber qual que é a sua origem, sem saber quase nada sobre a Páscoa. Mas nós cristãos, nós precisamos saber. A Páscoa é a comemoração da ressurreição de Cristo. Esse é o marco na história e na vida do cristão. É o marco na história redentora de Deus para nós. Nós precisamos saber que Cristo ressuscitou para nos dar vida juntamente com Ele. Nós precisamos saber que nós somos cristãos, portanto seguidores de Cristo, e que o nosso Mestre, o nosso Senhor, não está morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o tema da nossa mensagem nesse momento, durante esse vídeo. A verdadeira Páscoa, a ressurreição de Cristo. Nós, para entendermos a Páscoa, nós precisamos voltar um pouco na história bíblica e saber desde quando ela foi instituída, desde quando ela existe, para que ela foi instituída. E nós vamos voltar na história em José do Egito. A Bíblia nos conta que José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado ao Egito e a princípio era escravo, mas depois conquistou seu espaço, tornou-se um dos governadores do Egito, interpretando os sonhos do faraó. E a história nos conta que quando José interpreta um desses sonhos do faraó, nós sabemos que haveria anos de seca. Moisés revelou isso, interpretando o sonho. E o Egito se preparou, acumulou para si muitos alimentos para suportarem esses anos de seca que viriam no futuro. E a seca chegou, assolou o mundo da época, e a história nos conta que muitas pessoas de muitos países, de muitas regiões vinham até o Egito comprar alimento. Dentre esses vieram a família de José. E nós vemos que José deu abrigo a eles. Não só deu alimento, como deu abrigo a eles. E eles vieram morar no Egito. E José trouxe a sua família para perto de si. E os tempos foram passando, essa família foi se multiplicando, foi crescendo. José fica velho, morre, o faraó é substituído. E aquela família continuava crescendo e se multiplicando rapidamente. Outros faraós se levantaram, não concordaram com aquele povo estranho no Egito, escravizaram esse povo. E esse povo, o povo hebreu, o povo de Deus no Egito, foi cativo, foi escravo por 430 anos. E a esperança que esse povo tinha em seus corações, a esperança que eles buscavam e que moviam eles e que eles viviam, era a esperança de um libertador, que os tirasse daquela condição de pobreza, de miséria, de sofrimento, de escravidão. E quando passa um tempo, Deus levanta Moisés como libertador do povo. Mas não seria fácil, uma tarefa fácil. O faraó não deixaria o povo ir com facilidade. Deus envia então 10 pragas sobre o Egito, pragas que devastaram o Egito, para amolecer o coração do faraó e libertar
o povo de Deus, para que eles pudessem seguir em direção à terra prometida que Deus havia prometido a eles. Mas o faraó não deixou. 9 pragas vieram sobre o Egito. 9 pragas devastadoras vieram sobre o Egito, mas nada adiantou. Então Deus comunica a Moisés que enviaria a 10ª praga sobre o Egito. E Deus envia e comunica a Moisés claramente como seria. Deus fala a eles fala à congregação de Israel, pois eu ferirei a todo o primogênito do Egito. Todos os primogênitos do Egito morreriam, tanto homens quanto animais. Esse era um castigo de Deus sobre o Egito. E Deus preservaria o seu povo. Os primogênitos dos hebreus não morreriam. E como isso aconteceu na história? Isso aconteceu porque Deus mandou cada família tomar para si um cordeiro macho sem defeito, sacrificasse esse cordeiro, comesse a sua carne assada, junto com pães asmos e ervas amargas, e comesse esse cordeiro, e quando sacrificassem o cordeiro, passasse o sangue sobre os umbrais das suas portas. E assim o povo fez. Sacrificou o cordeiro, passou o sangue nos umbrais de suas portas. E o relato bíblico em Êxodo 12 nos conta que aqueles que tinham aquele sangue aspergido em sua porta foram poupados. Porque naquele dia, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui a demonstração do poder de Deus, a demonstração da grandiosidade de Deus, que Deus exerceria aqui o juízo sobre o Egito, demonstrando sua soberania e sua superioridade em relação aos deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E Deus feriria naquela noite a terra do Egito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrarei por estatuto perpétuo. Gênesis 12, versículo 12, 13 e 14. Todo o texto é o relato e as instruções de Deus para o sacrifício. Depois você pode voltar e ler, mas aqui é a instituição da Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. É onde Deus manda sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue nas portas, e esse sacrifício de um cordeiro inocente, sem defeito, salvaria aqueles da morte, libertariam aqueles de suas prisões. Eles passariam de escravos a livres, de mortos a vivos. Esse era o propósito e o objetivo daquele sacrifício. Sacrifício que protegia, que libertava e que fazia o povo que passasse de uma vida de escravidão para uma vida de libertas. E esse é exatamente o significado da palavra Páscoa. Passagem. Eles passaram de um estado para outro. Eles passaram de mortos para vivos. Eles passaram de escravos a livres. Esse é a Páscoa de Deus. E Deus manda que Moisés fizesse e praticasse essa Páscoa
por frequência, para que fosse relembrado e trouxesse a memória daqueles que celebrassem a Páscoa, aquilo que Deus fez por eles, aquilo que Deus prometeu fazer ainda por eles. A celebração da Páscoa era para renovar na mente aquilo que Deus fez pelos hebreus. A celebração da Páscoa era para refrescar e renovar na mente as promessas que Deus tinha feito àquele povo, para que o povo não se esquecesse do que Deus fez e do que Deus ainda poderia fazer por eles. E esse é o sinal, o sangue do Cordeiro inocente que protegeria, que salvaria da morte aqueles que deveriam ter morrido. Depois nós vemos mais adiante Deus mandando Moisés celebrar a Páscoa já no Egito, já no deserto, quando eles saíram do Egito, foram libertos, passaram pelo Mar Vermelho e estavam no deserto e lá celebraram a Páscoa. Mais uma vez, para relembrar aquilo que Deus fez por eles e para trazer à memória aquilo que Deus ainda ia fazer por eles. Depois nós vemos mais adiante Neemias celebrando a Páscoa, depois do cativeiro, depois dos momentos em que Judá foi tomado, foi levado ao cativeiro da Babilônia, quando eles estavam retornando, Neemias convoca o povo à celebração da Páscoa, mais uma vez, relembrando o que Deus fez por eles, mais uma vez, relembrando aquilo que Deus poderia ainda fazer por eles. Depois nós temos a Páscoa já no Novo Testamento, relatado nos Evangelhos, onde os apóstolos dizem ao Messias, Mestre, é chegado o tempo da Páscoa, nós vamos comemorar a Páscoa. Esse era um momento já de dura perseguição a Cristo. E Cristo instrui os seus discípulos que preparassem a Páscoa, que a Páscoa seria celebrada, e Cristo celebra a Páscoa com seus discípulos. Essa celebração da última Páscoa de Cristo, onde Cristo diz que não mais comeriam com eles, onde Cristo diz que não mais estariam com eles, essa era a última refeição de Cristo. Às vezes eles não entendiam perfeitamente o que Cristo queria dizer, mas Cristo sabia que a sua morte se aproximava. E Cristo celebra aqui a última Páscoa da sua vida humana. Cristo celebra aqui a última Páscoa dos seus momentos, a última refeição dos seus momentos aqui na terra. E ele chama os seus discípulos, ajunta eles em volta da sua mesa, divide o pão, divide o cálice e deixa claro para eles, continue fazendo isso, continue fazendo essa celebração, para que vocês lembrem que eu vou para o céu, mas eu voltarei para buscar aqueles a quem eu escolhi. Essa mais uma vez, trazendo à memória aquilo que Deus fez por eles, e aquilo que Deus ainda ia fazer por eles. Essa celebração foi na quinta-feira. Na sexta-feira seguinte, Cristo foi crucificado. Cristo foi crucificado, foi morto pelos nossos pecados. Cristo foi o Cordeiro que verteu o seu sangue, e por intermédio do sangue de Cristo nós somos libertos da morte. Esse sangue do Cordeiro, esse sacrifício de um Cordeiro vivo, puro, sem mácula, que nos deu vida, mesmo nós estando mortos em nossos delitos de pecados. Cristo realmente morreu na cruz do Calvário. Ele poderia não ter morrido.
Ele poderia ter evitado, mas ele preferiu cumprir o propósito pelo qual o Pai o enviou. E por isso se nós temos vida, é porque o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos de pecado. Mas se nós temos um mestre, se o nosso mestre é Cristo, e Cristo morreu, em que firmaremos a nossa fé? Se o nosso mestre morreu, em quem firmaremos a nossa esperança? A nossa esperança está que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo saiu da cruz, foi sepultado e permaneceu nesse túmulo por 3 dias. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E por isso nós podemos olhar para aquela cruz e ver que aquela cruz está vazia. Nós podemos olhar para aquele túmulo e ver que aquele túmulo está vazio, porque essas coisas não foram suficientes para segurá-lo. Essas coisas não foram suficientes para aprisionar Cristo, porque Cristo venceu a morte e Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso para a época era um absurdo. Ninguém acreditaria nisso. Mas nós, pela fé, temos a certeza de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive eternamente com o Pai. E o que essa crucificação de Cristo tem a ver conosco? E o que essa ressurreição de Cristo tem a ver conosco? Porque por intermédio da ressurreição de Cristo nós recebemos vida, nós recebemos esperança, porque a cruz está vazia e porque o túmulo está vazio, nós podemos crer e ter esperança em Cristo. E o que a ressurreição mostra? A ressurreição mostra a validação do sacrifício de Cristo. Mostra que Cristo veio, viveu, ensinou, foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado, cumpriu cabalmente o seu propósito, mas ao terceiro dia ressuscitou, demonstrando a sua validação, porque só Ele poderia fazer tal obra e tal sacrifício. A ressurreição de Cristo também nos mostra e mostra para todos a eficácia desse sacrifício. Não foi inútil o seu ministério, a sua vida, a sua morte. Não foi inútil porque Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo também nos mostra que Cristo é vencedor. Nada poderia segurar Cristo porque Cristo é vencedor. Onde está a morte a sua vitória? Não pôde deter o nosso Senhor. Nosso Senhor está bem vivo. E a ressurreição de Cristo mostra exatamente isso, a vitória de Cristo sobre a morte. A vitória de Cristo sobre todos os aspectos daqueles que eram contra Cristo. A ressurreição de Cristo também mostra a justiça de Cristo. Cristo ressuscitou porque Ele era justo, porque Ele não tinha pecado. A morte não tinha poder sobre Ele. A ressurreição de Cristo também nos mostra que Cristo era Deus, divino. Nosso mestre não era apenas um homem, mas era 100% Deus. Era todo Deus. E na ressurreição, Ele recebe a divindade, demonstra a sua divindade, demonstra que Ele sempre existiu, encarnou em homem, viveu em menino, viveu em humano, foi morto, foi injuriado, foi crucificado, morreu, foi sepultado, foi humilhado de todas as formas, mas ressuscitou, demonstrando a sua eternidade, demonstrando a sua divindade, demonstrando a sua imortalidade.
ressurreição de Cristo mostra a sua glorificação. Cristo foi glorificado. O Pai o glorificou. O Pai não deixou-o morto. O Pai não deixou-o sepultado. Não. Ele foi resgatado da morte. E esse resgate é a glorificação de Cristo. E o que isso tem a ver comigo, tem a ver com você? O que essa ressurreição reflete na minha e na sua vida? Nós, por meio da ressurreição de Cristo, nós cremos pela fé que nós estamos unidos a Ele. Nós não estamos unidos a um que está sepultado. Nós estamos unidos a um que está reinando em glória nos céus. Essa ressurreição reflete em nós que nós fomos tirados da morte. A morte eterna a quem estava proposto a cada um de nós. A morte eterna que era o único caminho que todos nós tínhamos. Mas por intermédio da ressurreição de Cristo, nós recebemos a vida eterna, porque Ele prometeu e Ele vive eternamente. Nós temos vida renovada em Cristo. Por intermédio da ressurreição de Cristo também nós somos justificados. Cristo está bem vivo à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, nos justificando. Apesar de nós sermos ainda pecadores, mas o sacrifício e a obra de Cristo nos justifica diante de Deus, um Deus santo, puro, que não pode conviver com o pecado. A ressurreição de Cristo traz na nossa vida, na vida do cristão, na vida daquele que entregou sua vida a Cristo, esperança. Essa é uma coisa que nós precisamos muito, de esperança. Vivendo momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de incerteza, de medo, de angústia, de perdas, a única coisa que nos resta é esperança. Esperança que nós podemos ter porque Cristo ressuscitou. Esperança não apenas de dias melhores aqui na terra, mas de dias melhores na eternidade, juntamente com Cristo, que ressuscitou, glorificando a Deus Pai. Portanto, se você vive um momento difícil na sua vida, se você vive um momento de desespero, de abandono, de medo, de angústia, saiba que em Cristo você pode ter esperança. Porque Cristo passou por todas essas coisas, teve medo, angústia, momentos difíceis, mas Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos esperança nele. E eu queria deixar um recado aqui para você. Se você ainda não aceitou Cristo como Salvador da sua vida, não importa a sua idade, não importa a sua faixa etária, se você é uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto ou idoso, não importa. Esse é o momento de você entregar sua vida a Cristo. Cristo é o único que ressuscitou dentre os mortos para dar vida àqueles que estão mortos, daqueles que estão em pecado. Entregue sua vida a Cristo. Ele é nosso único meio em que podemos ter a vida eterna. Ele é o nosso único meio em que nós podemos ter esperança. Ele é o nosso único meio que pode nos dar paz, mesmo em meio à dificuldade. Não há outra saída, não há outro meio, não há outra alternativa senão Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para salvar a sua vida. Basta você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ganhar de graça um favor imerecido,
por intermédio do seu sacrifício, morte e ressurreição, você ganhará a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você entenda o real significado da Páscoa, que é a comemoração da ressurreição de Cristo. Ressurreição essa, que é o marco mais importante na vida do cristão, do seguidor de Cristo, porque o mestre do cristianismo não está morto, está reinando em glória na eternidade. Eu gostaria de orar por você. Gostaria que você estivesse meditando naquilo que você ouviu. Que Deus esteja aplicando essa palavra no meu e no seu coração. Que nós possamos valorizar cada vez mais o sacrifício de Cristo. Entender cada vez mais a função desse sacrifício, que era nos comprar e nos libertar do pecado. Oremos. Grandioso Deus, Pai de bondade, de misericórdia, nós somos gratos ao Senhor por inúmeras bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Nós somos gratos ao Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz, por sua morte e por sua ressurreição. Por intermédio desse sacrifício nós somos justificados, nós somos adotados como filhos do Senhor, nós somos cordeiros com Cristo na eternidade. Nós somos gratos ao Senhor porque nós não merecíamos nada disso, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, o Senhor nos amou a tal ponto de entregar seu Filho, único Filho, para morrer, para que, por intermédio da sua morte, nós tivéssemos vida. Nós te agradecemos pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo e pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, que nos traz paz, vida e esperança, esperança de uma vida eterna, que viveremos eternamente na glória, glorificando ao Senhor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força, que o Teu Espírito Santo esteja em nossos corações, controlando as nossas vidas, para que nós possamos entender e obedecer a sua palavra dia após dia, até o dia em que encontraremos com Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor não olhe para as nossas transgressões e para as nossas faltas, mas que o Senhor esteja nos purificando a cada dia. Em nome de Jesus que eu te oro hoje e sempre. Amém. Foi um prazer. Foi um prazer ter você aqui conosco. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Esse é o maior presente que nós poderíamos ganhar, irmão. Esse é o maior dádiva que nós poderíamos ganhar, foi a libertação, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te ampare. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer poder abrir a palavra de Deus, expô-la para você que me ouve. Seja lá onde for, seja lá a hora que for. O importante é que a palavra de Deus haja em sua vida, que a palavra de Deus ache abrigo em seu coração. Amém? Que Deus abençoe.